do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro. Amém? Amém. Irmão, pode se assentar em nome de Jesus. Glória ao teu nome. Glorificado é o nome do Senhor. Essa palavra a qual neste dia de hoje o Senhor quer falar com a igreja é uma palavra que o Senhor ele veio falando no meu coração neste dia de hoje. Durante a tarde estive meditando essa palavra, buscando ao Senhor, perguntando algo a respeito dessa palavra. E eu creio, irmão, em nome de Jesus, que o Senhor ele há de fazer algo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar um tema para essa mensagem: maldição carregada até o fim. O tema dessa mensagem. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, no livro de 1 Samuel, a Bíblia vem falando acerca de Samuel, um homem separado por Deus, um homem que intercedia pelo povo, um homem que orava pelo povo, um homem que Deus falava com ele, Deus conversava com Samuel, Deus enviava recado ao povo através de Samuel. Mas a Bíblia diz, irmão, que chegou um momento da vida de Samuel, que Samuel veio a envelhecer. E a Bíblia nos comenta que o povo começou a reclamar com Samuel, porque Samuel já estava na idade avançada, e o povo precisava de um rei em Israel. A Bíblia diz que o povo começa a reclamar com Samuel, Samuel começa a orar a Deus e perguntar a respeito daquilo a qual o povo estava querendo. O povo queria sair da teocracia e partir para o monarquismo, ou seja, sair do regime de Deus, Deus operando, Deus governando, para que o homem viesse governar Israel. E a Bíblia diz, irmão, que Samuel, ele recebe um mandato de Deus para ungir Saul, e a Bíblia diz que Saul é ungido rei de Israel. Mas a Bíblia me diz, irmão, acerca desse homem, porque esse homem, ele carregou a maldição por resto da sua vida, até o fim do teu ministério. A maldição já começou na vida de Saul, quando Deus operava em Israel e o povo já queria um rei. Deus não falou que ia mandar um rei, mas o povo queria um rei. E Samuel ungiu aquele rei, porque Deus autorizou Samuel a ungir aquele rei Saul. E a Bíblia diz, irmão, no capítulo 15, que Samuel, ele recebe uma ordem de Deus e passa essa ordem para Saul. A Bíblia diz, irmão, que Saul vai pelejar contra o povo amalequita. E a Bíblia diz que ele começa ali a ter vitória, começa a destruir os amalequitas. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que esse homem, além de receber vitória, além desse homem alcançar vitória para o povo de Israel, a Bíblia me diz que era um homem muito rebelde, era um homem que não ouvia Deus falar. A Bíblia diz que Saul perdeu a intimidade, Deus não falava com Saul. Saul orava e Deus não falava com Saul. A Bíblia diz, irmão, no capítulo 13, uma coisa que me chama muito a atenção é quando você passa à frente daquele que está sobre a tua autoridade. E a autoridade de Israel podia ser Saul para o homem, mas para Deus a autoridade ainda era Samuel, porque Samuel ainda não tinha saído daquela cidade. E a Bíblia diz, irmão, que Saul manda chamar Samuel, e Samuel se demora até chegar a Saul. E a Bíblia diz, passados 7 dias, Saul manda que trouxessem holocausto, mandou trazer sacrifício para ele, para que ele viesse sacrificar a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que quando Samuel chega até aquele lugar, encontra Saul sacrificando a Deus, sendo que naquela época o rei não tinha nenhuma autoridade para fazer sacrifício a Deus, somente aquele que era separado por Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Saul passa à frente de Samuel. É uma coisa que chama muito a atenção, é quando nós passamos à frente daquele que está de autoridade sobre a nossa vida. Sabe o que é isso? É alguém te dar uma ordem, é alguém mandar você aguardar e você dizer, eu não vou esperar, porque eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo. E a Bíblia diz que a primeira maldição, eu entendo isso, a primeira maldição na vida de Saul foi quando ele desrespeitou o tempo de Deus para sacrificar, porque Samuel ainda chegou naquele lugar, mas não chegou na hora que o rei queria. A autoridade maior é Deus na nossa vida. E quando Saul deu a ordem para chamar Samuel, não quer dizer que porque ele é rei, Samuel tem que ouvir ele a hora que ele quer, mas tem que ouvir a hora que Deus manda ir. E a Bíblia diz, irmão, que quando Samuel chega até aquele lugar,
Saul, começa a ver aquela situação, Saul ali oferecendo sacrifício. Ali começa a rejeição do ministério de Saul. Saul, embora fosse um rei abençoado por Deus, porque alcançou vitórias, mas ali começa a ruína do ministério de Saul. A maldição começa a seguir Saul a partir dali. E a segunda coisa que me chama a atenção é o voto precipitado. A Bíblia diz, irmão, que o povo estava pelejando, o povo estava lutando, estava enfadado, estava fadigado de tanto lutar. E a Bíblia diz que quando Saul chega àquele lugar, por causa do orgulho, por causa da soberba dele, ele dá uma ordem que Deus não dá, que era para que ninguém se alimentasse naquele lugar até a noite. E a Bíblia diz que quando o seu filho Jonathan entra no meio de uma floresta, a Bíblia diz que ele encontra mel, e a Bíblia diz que ele molha a ponta da vara naquele mel e se alimenta daquele mel. E o povo começa a olhar para Jonathan e dizer: Jonathan, e agora? Você será morto, há uma ordem do seu pai. Ele não sabia da ordem do seu pai. E a Bíblia diz que Jonathan olha para aqueles homens e diz: olha, se meu pai visse a minha face, o meu semblante mudou porque eu me alimentei, estava com fome. E ele voltou a algo que Deus não mandou ele voltar. O que acontece nas nossas vidas no dia de hoje é isso. Muitas das vezes, irmão, Deus não manda nós votarmos nada a Ele, mas começamos a votar algo a Deus que não cumprimos. Se tem algo que muitas das vezes chama a atenção, é pessoas que começam a fazer proposta para Deus. Senhor, se você me der um carro, eu vou ser fiel. Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou ser fiel, Senhor. Vou dizimar, vou para a igreja. Se o Senhor me abençoar com um casamento, Senhor, eu vou ser fiel, vou para a igreja com meu esposo. Se você, Senhor, se o Senhor libertar o meu marido, eu vou ser fiel, eu vou para a igreja com meu marido. Mas sabe o que acontece, irmão? Deus não está te pedindo nada. E muitas vezes você vota e não cumpre. A Bíblia diz: é melhor que não vote. A Bíblia diz: é melhor que você não vote, porque se votar, cumpra o que você votou a Deus. E um dos votos precipitados da Bíblia que me chama a atenção é quando a Bíblia diz que Jefté entra na batalha e ele faz um pedido a Deus: Senhor, se tu me entregar esse povo nas minhas mãos, quando eu voltar para a minha terra, o que vier de encontro a mim, eu oferecerei ao Senhor em sacrifício. E a Bíblia diz, irmão, que Jefté foi lá, pelejou. E a Bíblia diz que quando ele começa a pelejar, ele ganha aquela batalha. E aí ele volta para a sua terra. E quando ele chega naquele lugar, a primeira pessoa que vem de encontro a ele é sua filha, dançando, adorando a Deus pela vitória que Deus tinha dado ao seu filho. Sabe o que é isso? Voto precipitado. Deus não pediu nada a ele. Para Deus te dar vitória, você não precisa ficar fazendo troca com Deus. É só você orar, Deus vai te dar vitória e acabou. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Isso é que me chama a atenção. Às vezes votamos a Deus: Senhor, olha, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou começar a fazer isso na tua casa, eu vou evangelizar, e Deus abençoa. E a gente não cumpre aquilo que Deus faz na nossa vida. A terceira coisa que me chama a atenção é não obedecer o seu líder. É não obedecer o seu líder. Isso me chama a atenção. A Bíblia diz, irmão, que quando Saul saiu da sua terra para pelejar contra os amalequitas, ele recebeu uma ordem de Deus através de Samuel. Samuel chegou até Saul e disse: olha, vai, peleja contra os amalequitas, destrói tantos reis quanto servo, destrói todo o gado, destrói tudo que tem naquele lugar, queima tudo, quebra tudo, destrói tudo. E a Bíblia diz, irmão, que Saul vai para a batalha. E quando Saul chega na batalha, começa a derrotar aqueles inimigos, começa a destruir os reis, começa a destruir aquela cidade. E a Bíblia diz que alguns homens chegam até a Saul e dizem: olha, vamos levar algo para o nosso sustento, alguns despojos. A Bíblia diz, irmão, que Samuel chega até aquele lugar onde Saul estava quando voltou da batalha. E quando Saul estava conversando com Samuel, Samuel escuta alguns barulhos. E Samuel pergunta: o que é isso? Estou escutando alguns barulhos de ovelha, de gado. E a Bíblia diz, irmão, que Saul ali confessa para Samuel
E a Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem a Samuel e disse: portanto hoje seria confirmado o teu reino na terra, mas por causa da tua rebeldia, a partir de hoje eis que tem sido rejeitado, e o Senhor procurará um novo homem segundo o seu coração. Quando Deus te dá uma ordem para fazer algo, irmão, é para fazer o que Deus manda. Se Deus te dá uma ordem para você orar, você ora. Se é para você buscar, você busca. E se Deus usar o teu pastor para te dar uma ordem, se usar o líder do departamento para te dar uma ordem, se usar o diácono da igreja, aquele que está com autoridade sobre a tua vida, você tem que ouvir. A Bíblia diz que quando Saul estava perseguindo Davi entrou numa caverna em Adulão. E a Bíblia diz que quando Davi estava escondidinho naquela caverna, Saul entrou. E quando Saul entrou naquela caverna, aqueles homens que estavam com Davi falou: hoje Deus entrega o teu adversário na tua mão. E a Bíblia diz que Davi disse: longe de mim isso. Ele é ungido de Deus. E a Bíblia diz que Davi corta a orla do vestido de Saul. E a Bíblia diz que quando Saul sai daquele lugar, Davi vai para lá de fora e grita, mostrando para ele a orla do seu vestido: se eu quisesse eu tinha te matado, Saul. Embora muitas das vezes nós não conseguimos ouvir, porque nós muitas das vezes achamos que está errado aquilo que o nosso líder manda fazer. Às vezes o pastor dá uma ordem e você fala: não é isso que eu quero, está errado isso aí. Eu quero dizer uma coisa para você: a responsabilidade de quem te dá uma ordem, dá com autoridade sobre a tua vida, é de quem te deu a ordem. Se o pastor te dá uma ordem para fazer algo, a responsabilidade é dele, ele vai tratar com Deus. Se alguém te dá uma ordem, ele vai tratar com Deus, porque ele é autoridade sobre a tua vida. E sabe o que eu quero dizer para você? Se você respeitar a autoridade, mesmo que seja errado, Deus vai abençoar a tua vida. Porque Saul rejeitou o que Samuel tinha mandado. Samuel tinha mandado destruir tudo. Saul foi lá e guardou despojo. Amaldiçoou o seu ministério. E mais interessante nessa história é que Saul começou a cair em desgraça na sua vida. Tanta coisa errada ele vinha fazendo no seu ministério, arrastando tanta maldição para a tua vida, que a Bíblia diz que quando Samuel morreu, ele entrou em desespero. Quando Samuel estava vivo, não respeitava o que Samuel falava. Mas quando Samuel morreu, entrou em desespero porque não tinha mais com quem falar. E a Bíblia diz que ele vai e manda um dos teus servos buscar uma mulher feiticeira. Se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. 1 Samuel capítulo 28, versículo 7, você vai ver o que Deus... Porque Deus não se agradou de Saul. Então disse Saul a seus criados: buscai uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem um espírito de adivinho. Versículo 8 diz: e Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi, e ele com 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço que me adivinhe pelo espírito de feiticeira, que me faça subir a quem eu te disser. Saul estava consultando quem não devia. É o quarto ponto que me chama a atenção: é você consultar quem não deve. Se você tem um pastor para conversar contigo, você tem que consultar o teu pastor. Se o teu pastor não tem tempo para falar contigo, você tem que consultar Deus. Aí você me diz: irmão, mas Deus não fala comigo. Irmão, se Deus não fala contigo, tem alguma coisa que Ele está querendo de você, para que você venha mudar para Ele falar contigo. Porque Deus fala conosco a todo instante. Às vezes nós estamos indo para o trabalho, Deus fala conosco. Estamos lá em casa, Deus fala conosco. Estamos na igreja, Deus fala. Deus fala contigo, querido. Se Ele não está falando contigo, tem alguma coisa de errado. Deus não falava com Saul porque tinha alguma coisa de errado na vida de Saul. E a Bíblia diz, irmão, que Saul começa a consultar aquela mulher. Se eu conheço bem a Bíblia diz que morreu cego o juízo.
Não existe alma penada. As únicas duas pessoas que aparecem na Bíblia, que também ninguém comprovou a morte deles, é Moisés e Elias. Elias foi levado na carruagem de fogo. Moisés, a Bíblia diz que antes de ele bater no chão, o Senhor escondeu o seu corpo. Então eu não vejo na Bíblia espírito de homens de Deus que volte para falar com ninguém. Se você vê o espírito de alguém tentando falar contigo, pode repreender que é demônio. Ah, eu vi fulano veio falar comigo, pode repreender que é demônio, tentando assolar a tua mente. É maldição que o inimigo está tentando lançar na tua vida para te deixar turbado. E a Bíblia diz, irmão, que quando Saul vai consultar essa mulher, ele começa a dizer, olha, eu quero que suba aquele que eu te disser. E ela perguntou, quem você quer? E ele disse, Samuel. E a Bíblia diz que sobe um espírito do chão. E ele acha que aquele espírito era Samuel. Querido, espírito de profeta, se tiver que descer, coisa que não acontece, ele vai ter que vir do céu. Não é do chão, não vai na terra, não. Porque aqueles que servem ao Senhor, espírito de verdade, ele é levado para a glória, ele é levado para o céu. Ele não fica vagando por aí, não, querido. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, irmão, que quando ele começa a consultar, ele comete algo terrível, algo muito grave, que Deus não se agrada. Naquela época tinha-se o costume de ter um profeta. Você ia até o profeta e o profeta falava algo para você. Quando o profeta, quando Deus queria falar contigo, ele chamava o profeta e mandava o profeta ir até você. Mas esse negócio de consultar, feiticeiro está por fora. E existe crente dentro da casa do Senhor, muitas das vezes, que um dia ele está na igreja, mas quando bate desespero na vida dele, ele vai para macumba. Quando bate desespero na vida dele, ele vai na cartomante, ele vai na cigana para ler a tua mão. Eu quero dizer para você, querido, que o único que conhece a tua vida é o Deus vivo que fez os céus e a terra. É Ele quem conhece o teu interior. É Ele que é capaz de falar contigo hoje. Aleluia, Jesus. E aqui está a coisa que chamou a atenção, que trouxe a maldição para a vida de Saul: adorar outros deuses. Que a Bíblia diz que quando começou a subir aqueles espíritos, a Bíblia diz que Saul caiu com o joelho no chão, botou o rosto em terra e começou a adorar aqueles espíritos. Querido, a Bíblia diz, vem a hora e a chegada dos verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e verdade. São os tais a qual o Senhor procura. João capítulo 4, versículo 23. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Você não precisa adorar profeta, você não precisa adorar a igreja, mas você precisa adorar o Deus vivo, aquele que criou os céus e a terra, e aquele que sobra fôlego de vida na tua vida. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Se tu estava pensando que Deus não falava contigo, Deus está falando contigo hoje. Não precisa consultar ninguém, Deus vai falar contigo. E se Ele quiser falar contigo, Ele manda alguém para falar contigo. Aleluia. Mas o que temos visto nos últimos dias são homens e mulheres de Deus carentes, sedentos, perderam o rumo de como buscar o Senhor, de como adorar o Senhor. O que está acontecendo na vida de muitos crentes está se perdendo no caminho da caminhada. Como, irmão Eduardo? Pessoas que escutam um barulho diferente ali e falam, não vou hoje na igreja, porque tem um barulho diferente ali, tem um mistério diferente ali. Eu vou ali porque fulano é usado, eu vou ali porque fulano fala, eu vou ali porque fulano entrega. O que eu falar para ele, ele me entrega. Sabe o que eu quero dizer para você? A hora que você se deparar com um homem de Deus verdadeiramente, que fala o que Deus manda, que entrega o que Deus manda, se tu chegar até ele e falar, irmão, fala o que Deus te mandou, ele vai te repreender. Mas o que tem acontecido nos últimos dias, eu tive falando sobre isso,
É que quando alguém vai na igreja, olha para o teu rosto, vê a tua tristeza, vê o teu choro, vê a tua mágoa, começa a usar de ardor psicológico, querendo movimentar o teu coração, porque já está ferido, porque a tua mente já está turbada. Ele começa a mexer, começa a tentar fuçar aquilo que o inimigo está tentando botar na tua vida. Sabe para quê, querido? Para tu dar glória para ele, para tu dar aleluia para ele sair daqui e dizer: eu preguei e Deus fez, eu preguei e Deus fez. Quando eu saí da minha casa para vir para cá, estava uma dificuldade para chegar a esse lugar hoje. Vocês não sabem como. Não vou vir de carro, só tinha 2 vagas, tinha 3 para vir. Falei: agora. Começou a se atrasar tudo da hora. Falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Parei no ponto do ônibus, esperei o Rafael chegar com o meu carro. Quando conversando com o nosso irmão Ângelo, eu falei: e agora? Vamos com o meu carro mesmo. Pouco freio, não tem step. Eu falei: eu vou pela fé. Parei na casa do Rafael, peguei o step, peguei o macaco. Falei: vamos embora. Eu tenho que chegar naquele lugar porque eu tenho um compromisso. Nós temos um compromisso. Quando você tem compromisso com a obra de Deus, querido, não importa a dificuldade que o inimigo tenta impor na tua vida. E muitas das vezes não é o inimigo que impõe dificuldade na tua vida. Muitas das vezes Deus está te provando se realmente tu merece a vitória que tu quer. Eu tenho um sonho na minha vida, mas Deus hoje falou: eu vou te provar. Vê se realmente tu quer pregar o meu evangelho, ou você quer viver uma vida de facilidade dentro do evangelho. Porque muitas pessoas pregam no evangelho, querem crescer no evangelho, mas simplesmente por causa de fama, por causa de facilidade, por causa de mordomia. Mas Deus tem feito algo na minha vida tremendo. Eu falei: não, Senhor. E quando eu parei no posto de gasolina, o rapaz olhou para minha cara e disse: é você que vai pregar hoje? Eu falei: sou eu. Ele falou: você está cumprindo do Espírito Santo. Ele falou: algo vai acontecer naquele lugar hoje. E eu creio que algo está acontecendo na tua vida hoje. Eu creio que tu vai sair daqui hoje mudado na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E quando eu sentei nesse lugar, eu falei para o Senhor: eu falei: Senhor, só o fato de eu chegar neste lugar eu já estou agradecido. O Senhor não tem que me usar, o Senhor não tem que fazer, o Senhor não tem que acontecer, mas o Senhor faz se o Senhor quiser, porque a tua graça já me trouxe até este lugar. Eu já estou feliz porque o Senhor me trouxe até este lugar e eu já passei na prova. Glória! Aleluia, Jesus. Você pode adorar o Senhor, querido. Nesse dia de hoje, Ele está quebrando maldição na tua vida. Ele está quebrando maldição na tua vida. Querido, porque eu estou pregando essa palavra no dia de hoje, não é porque você está vivendo essa vida, mas eu estou trazendo um exemplo como você não deve viver. Porque o resultado dessa situação foi terrível. O resultado da maldição na vida de Saul foi terrível. A Bíblia diz que ele foi para a peleja. E quando ele começou a ver o exército crescendo na sua frente, e o maior medo dos reis do passado eram os flecheiros. E quando ele viu um grande número de flecheiros, ele falou: agora é o fim. Virou para o seu pajem de armas e disse: me transpassa com a tua espada, para que eu não venha morrer na mão deles. Era uma honra para o rei que alguém do seu exército matasse antes que ele morresse pelo inimigo. E a Bíblia diz que aquele pajem de arma não quis matar Saul, mas a Bíblia diz que Saul pega e se joga em cima daquela espada e se suicida. Esse é o fim do rebelde. Ele se suicida espiritualmente, ele se suicida carnalmente. Porque quando você é rebelde, Deus não começa a falar, Deus para de falar contigo. O diabo começa a assolar a tua vida. Mas o que eu vim trazer para você no dia de hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Essa é a palavra que eu vim trazer para a tua vida. Versículo 14, versículo 15 diz assim:
E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Sabe o que eu estou dizendo para você, querido? Se você se humilhar quando alguém tentar pisar em você, se você se humilhar quando você achar que obedecer uma ordem é difícil para você, você está se humilhando, Deus está olhando do céu e está começando a atender a tua oração, querido. Se você orar e buscar a face do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai começar a olhar para você. Sabe o que Deus está dizendo para você? Hoje estão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos. A oração que você fizer neste lugar e a oração que tu fizer no teu lar. Sabe por quê, querido? Aquela maldição que o diabo tentou jogar na tua vida, hoje ela foi jogada por terra, hoje ela foi repreendida. Porque muitas das vezes nós erramos e não conseguimos observar o erro. Mas hoje Deus te trouxe a este lugar e disse: a partir de hoje eu quebro esta maldição. A partir de hoje você vai aprender a ser submisso. Glória, glória. Sabe o que eu quero dizer isso para você? Porque Deus tem misericórdia da tua vida e da minha vida. Mesmo que o nosso familiar venha trazer uma maldição para a nossa vida, porque a maldição ela vai passando. Se você quiser, ela quebra hoje na tua vida. Porque embora Saul perseguisse Davi, Jonathan era amigo de Davi, mas era filho de Saul. Morreu os dois na batalha. E a Bíblia diz que tinha um que fugiu, filho de Jonathan, e na fuga quebrou as pernas. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus se lembrou daquele homem e fez com que Davi honrasse o filho de Jonathan. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Mesmo que tu tenha quebrado, ferido, Deus está olhando para você hoje. E Ele vai começar a honrar a tua vida. Ele vai começar a honrar o teu ministério. Porque essa maldição foi quebrada na tua vida. E eu creio no nome de Jesus que hoje Deus está visitando o teu lar. Deus está visitando a tua família. Deus está visitando, querido, aquele que tu está buscando essa noite. Glória a Deus. Só existe maldição na tua vida se você se rebelar. Se tu não é rebelde, querido, repreende em nome de Jesus. Porque nenhuma maldição há, não. Nenhuma ferramenta prosperará contra você que é escolhido de Deus. Se tu é escolhido de Deus, querido, tudo aquilo que o diabo tentou lançar contra a tua vida, hoje Deus está jogando por terra. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Vai adorando a Ele. Vai exaltando o nome dEle. Porque Ele é digno de honra e de glória. Nós não temos que exigir nada de Deus. Ah, Senhor, se eu for para a tua casa hoje, Senhor, hoje o Senhor vai fazer isso na minha vida. Ele faz se Ele quiser. Mas o interessante é que Ele quer fazer. Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Só que nós não sabemos pedir. E nem como convém pedir. E muitas vezes Deus está só com o ouvido esperando algo da tua parte. Esperando que você abra a sua boca e declare a sua vitória. Senhor, eu quero hoje, em nome de Jesus, chegar no meu lar e meu marido está mudado. Eu quero hoje, em nome de Jesus, chegar no meu lar e o meu filho está transformado. Eu quero, em nome de Jesus, essa maldição que eu não paro em lugar nenhum, do Senhor jogar por terra hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória. Porque se você ver a Bíblia, Deus é aquele que quebra a maldição. Jesus é aquele que quebra a maldição. Aleluia. Quer ver uma coisa terrível no passado, já no Novo Testamento, na época da graça, a Bíblia diz que tinha um paralítico no tanque de Betesda. Aí você me diz, mas o que tem esse paralítico? Para a família dele, ele era maldição. Para a família dele, ele era um amaldiçoado. Esse tanque simplesmente era para levar todos aqueles que nasciam com defeito para lá. Cegos, coxos,
leprosos. Levava, a família levava, quando desmamava, e jogava naquele lugar. A Bíblia diz que quando Jesus entra naquele lugar, olha para aquele homem e faz uma pergunta. Aquele homem diz: mas eu não tenho quem, quando a água é movimentada, me leve até lá para que eu venha ser curado. Jesus levanta: a tua fé te curou. Jesus quebrou a maldição na vida desse homem. Sabe o que eu quero dizer para você? Mesmo que estão te rejeitando, mesmo que estão virando as cordas para você, mesmo que não dão nada por você, Deus hoje está olhando para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que você diga: Senhor, não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém que interceda pela minha vida. Muita gente sabe o que é isso. É você ser rejeitado. É você estar na roda de amigos e os amigos fazem de você o menor. É você estar no teu trabalho e as pessoas te rejeitarem. É muitas vezes você estar numa igreja e ser rejeitado por algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja. Você ser rejeitado por um familiar, por um irmão, por um tio, até mesmo pelo pai, por uma mãe. Mas sabe o que Deus está dizendo para você hoje? A tua fé está te fazendo se erguer. A tua fé está te levantando hoje. Então, querido, eu quero dizer para você: essa maldição que tentaram jogar na tua vida, levanta a tua cabeça, porque você não pode ficar de cabeça baixa. Glória. Porque o Senhor é aquele que ergue todo aquele que está caído. Glória, glória. Ele exalta os humilhados. Se tu entrou nessa porta hoje humilhado, Deus vai te exaltar. Mas aqueles que se acham exaltados, esse Deus abate. E uma coisa que me chamou a atenção é quando foi perguntado aqui: você ama aquele que vos calunia? Você ama aquele que vos aborrece, que vos amaldiçoa, que vos defama? Aleluia, Jesus. Se tem uma coisa que é difícil para o homem suportar, é uma perseguição, é uma calúnia. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida, Ele vai te fazer superar tudo isso. E você vai conseguir perdoar todos aqueles que vos caluniam. Você vai conseguir perdoar todos aqueles que vos amaldiçoam. Deus é poderoso, querido, porque isso não é teu, isso é dom de Deus na tua vida. O perdão não é do ser humano, o perdão é dom de Deus, porque o ser humano não perdoa. Glória a Deus. Então, se alguém te caluniou, se alguém te afrontou até você chegar a este lugar, Deus está te trazendo a este lugar hoje. Vai quebrar essa maldição que você não consegue perdoar. E você vai sair daqui hoje perdoando teu irmão. Sabe por quê? Porque através do teu perdão, Deus vai te dar vitória. Às vezes demoramos a receber a vitória, não entendemos o porquê não recebemos a vitória. Senhor, por que o Senhor não me dá vitória? Estou fazendo tudo direitinho, estou orando, estou buscando, não estou em pecado. Aí Deus te traz a memória. E o perdão? Aonde está? Perdoar é difícil. Perdoar requer humilhação. Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Se pecais, saibais que há um advogado perante o Pai intercedendo por ti. Aleluia. Nós não somos advogado nem juiz. Mas no momento que você abre a tua boca e perdoa teu irmão, Deus quebra essa maldição e toma essa causa na tua mão e começa a trabalhar, porque ninguém pode tocar no escolhido de Deus. E tudo aqui nessa noite você é escolhido, você é ungido de Deus. Glória, glória. Porque a unção está sobre a tua vida, assim como estava sobre a vida de Saul. Embora Saul errava, pecava, a unção ainda estava sobre a vida dele. E Deus te trouxe neste lugar hoje para dizer: a unção está sobre a tua vida. E a partir de hoje Deus começa a tomar as causas na tua mão. Se você abrir o teu coração para perdoar. Glória, glória. Aleluia.